Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. E nesse vídeo a gente vai falar de extinção dos contratos. Então, o tema extinção do contrato, ele encerra a teoria geral dos contratos, né? Então, a parte geral do Código Civil, você sabe disso, ela trabalha com pessoas, coisas e negócios jurídicos. A parte especial começa com obrigações e depois passa para os contratos. Os contratos, o estudo dos contratos na parte especial do Código Civil, ele é feito em duas etapas. Primeiro, são estudadas as questões gerais, os institutos fundamentais do direito contratual. Isso compreende a teoria geral dos contratos. Como um contrato nasce, como um contrato se estrutura, quais são os princípios contratuais, quais são as regras especiais do contrato e como ele é extinto. E depois, são estudados os contratos em espécie. Então, esse vídeo marca a finalização da teoria geral dos contratos, para que vocês possam, no momento seguinte, estudar contratos em espécie. Para a gente falar de extinção dos contratos, eu começo dizendo a vocês o que é a extinção do contrato. A extinção do contrato é o término, o desfazimento da relação contratual. É a morte, ok? A morte do contrato, ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. Essa morte, esse término pode ser normal, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer que aconteça. E a extinção normal de um contrato se dá pelo adimplemento. Se dá pelo cumprimento das obrigações previstas naquele contrato. Fácil, né? É o que a gente quer. Quando a gente contrata, a gente não contrata para ficar olhando para o contrato. A gente contrata porque a gente quer que o contrato seja cumprido. E quando ele for cumprido, ele está extinto. Okay? Então, essa é a extinção normal. Agora, nós temos a extinção anormal do contrato, que, obviamente, se a extinção normal se dá pelo adimplemento, a extinção anormal se dá com o não inadimplemento. Opa, deixa eu melhorar aqui. Ou o não adimplemento. O contrato pode acabar sem que tenha sido cumprido. Adimplemento é cumprimento do contrato. Agora, o contrato vai acabar, vai morrer, vai se extinguir, sem que tenha sido cumprido nessas três modalidades aqui: resolução, resilição e rescisão. Resolução se dá justamente pelo não cumprimento do contrato. Tem consequências que a gente vai ver daqui a pouquinho. Resilição é a morte por vontade das partes. Então, as partes que criaram o contrato, as partes também matam o contrato sem que ele seja cumprido. A gente vai ver. E rescisão, que muito comumente é confundida com resolução, a rescisão é a morte do contrato, é a extinção do contrato por vícios, por coisas que impedem a vida desse contrato. Lá na parte geral de direito civil, você estuda os defeitos do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude a credores, simulação. Todos esses defeitos podem levar à morte do contrato. Se isso acontecer, será rescisão contratual. Então ação anulatória e rescisão são sinônimos? Praticamente sim. Praticamente sinônimos. Ok? O problema é que na prática, e muitas vezes o próprio texto da lei, eu reconheço isso, ele confunde rescisão com resolução. Se alguém descumpriu o contrato e a outra parte quer se voltar contra isso,
A ação não é de rescisão contratual. A ação é de resolução do contrato. A resolução se dá pelo inadimplemento. A gente vai estudar a resolução. Mas antes da resolução, quero falar com vocês de um tema mais brando, mais simples, que é a resilição. O que é a resilição? Já falei a vocês. A resilição é o desfazimento, é a morte do contrato pela vontade. As mesmas partes que contrataram, elas querem desfazer o contrato. E isso pode acontecer de forma bilateral, quando nós temos o distrato. O distrato é o contrário do contrato. Então, no distrato, ambas as partes manifestam sua vontade. É simples. As partes contrataram, não está dando certo, e elas resolvem distratar. A mesma vontade das partes que permitiu a contratação, permite o distrato. É simples, é isso. E é claro que os termos deste distrato, quem vai indenizar o quê, quem vai pagar o quê, é fácil. Isso será feito nos termos do contrato, nos termos do distrato, melhor dizendo, que é o contrato para desfazer, né? Então, o distrato é isso. Eles se acertam, eles combinam alguma coisa para o desfazimento do contrato. Distrato é a resilição bilateral. Agora, imagina o seguinte. Você me passou a procuração para eu ser seu advogado. E num dado momento você perde a confiança em mim. Seria um absurdo você ficar vinculado a essa procuração que você me deu sem confiar no Antônio. Então você vai revogar os meus poderes. E você pode fazer isso de maneira unilateral. Você pode resilir unilateralmente. Então, é possível a resilição unilateral, que é chamada de denúncia. Por definição, ela é feita por uma das partes. Ok? A resilição unilateral é feita por uma das partes. Mas, Antônio, então é fácil? Então, eu posso simplesmente falar que não quero mais, está tudo certo? Não. A resilição unilateral é possível quando cláusula contratual estabelece. Então, se nós colocamos uma cláusula dizendo que qualquer um dos dois pode desfazer, está tudo beleza, é possível. Ou quando a lei, de maneira expressa ou implícita, permite. No contrato de mandato, que é esse que você celebra com o advogado, passando poderes a ele, este contrato ele tem um elemento essencial, que é a fidúcia, que é a confiança. E por esse motivo, a lei admite que aquele que passou procuração a alguém, retire esta procuração. Porque este contrato é feito com base na confiança. Ok? Isso é a resilição unilateral. Agora, imagina o seguinte. Uma empresa contrata a outra para fazer a distribuição de seus produtos e fala assim, olha, você vai distribuir meus produtos nessa região, só que eu quero que os seus caminhões sejam pintados da cor da minha marca. E eu exijo que os caminhões tenham, no máximo, 5 anos de uso. Aí você gasta R$1 milhão, renova sua frota, pinta da cor que o cliente queria. E aí no contrato tem lá uma cláusula de resilição. Tem uma cláusula dizendo que qualquer das partes pode desfazer o contrato com 30 dias de antecedência. Veja, a parte contratante, 2 meses depois vira, não quero mais, encontrei um preço melhor. Aí você diz assim, mas eu investi R$1 milhão, caminhão novo, pintei os caminhões. Não, mas tem cláusula aqui dizendo que
eu posso residir. E aí ele vai e opera a resilição. Não é justo. Isso não é de boa fé. Portanto, quando uma das partes fez o investimento para a celebração daquele contrato, fez o investimento em decorrência da celebração daquele contrato e, por lei ou por cláusula, admite-se a resilição unilateral, essa resilição unilateral só vai surtir efeitos quando esses investimentos feitos forem recompostos. Então, nesse exemplo da distribuição, a empresa comprou caminhão, a empresa pintou os caminhões, uniformizou os seus funcionários, a outra contratante vai poder resilir unilateralmente, mas só depois que aquela transportadora se recompuser dos gastos efetuados com o contrato. Okay? Essa é uma maneira pela qual o Código Civil impõe a boa-fé para os contratantes na hipótese de resilição unilateral. Okay? Se a boa-fé fosse uma coisa mais forte na nossa sociedade, vamos combinar, nem precisaria isso. Mas o Código Civil, vocês sabem disso. Né? A legislação em geral, ela vem buscando, pelo menos, resolver os acontecimentos sociais. E, obviamente, se isso está no Código Civil é porque muitas vezes pessoas, empresas, contratantes já exerceram o seu direito de resilição unilateral, deixando outras empresas em completo prejuízo. Então, se um dos contratantes gastou para contratar, o outro pode sim fazer o distrato unilateral, desde que o faça depois dos gastos já recompostos pela parte contrária. Pois bem, vejamos agora a resolução do contrato, que é o desfazimento por... Nossa, esse por ficou horrível. Inadimplemento. Por descumprimento. Ok? Aqui é o que vulgarmente é chamado de rescisão. Então, resolução do contrato, resolver o contrato, é desfazer o contrato porque a parte contrária descumpriu. Abra o seu Código Civil no artigo 475, ele fala isso. A parte inocente, quando a outra parte descumpre, a parte inocente pode, letra A, exigir o cumprimento do contrato. Letra B, exigir o desfazimento do contrato. O que a gente está vendo aqui é a letra B, exigir o desfazimento do contrato. E o 475 fala que, tanto no caso da letra A como no caso da letra B, é possível pedir indenização. Então, nessa medida, essa indenização compõe um dos pedidos da ação de resolução contratual. Mas, óbvio, para pedir resolução com indenização, precisa ter havido prejuízo. Mas a gente já vai falar disso. Afinal de contas, a resolução com indenização, é a responsabilidade civil contratual. Tá? Mas, antes disso, vamos entender esse negócio de cláusula ou condição resolutiva expressa que está no contrato e tácita que se presume. Ela se presume da onde? Do artigo 475 do Código Civil. Ok? Então, qual é a ideia? Se a gente puser uma cláusula no contrato dizendo: em caso de inadimplemento, esse contrato se considera resolvido. E se a gente não puser essa cláusula, o 475 faz com que seja a mesma coisa, como se essa cláusula estivesse lá. O Código Civil diz: a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. O que seria uma interpretação gramatical desse dispositivo?
Se existe cláusula resolutiva, aquela parte inocente não precisa nem entrar com processo. Basta considerar o contrato desfeito e tocar a sua vida adiante. Mas não é isso. Por que não é isso? Porque, imaginem, nós dois celebramos um contrato. Eu te vendi meu celular. E aí eu não fui entregar o celular. E tinha a cláusula resolutiva expressa. Aí você considera o contrato desfeito automaticamente, porque tinha a cláusula. O que você não sabia é que eu não fui levar o celular por um caso fortuito, por força maior. Então, o não cumprimento da minha parte foi involuntário. Por esse motivo, mesmo havendo cláusula resolutiva expressa, é importante a ação. E a jurisprudência entende isso. É necessária a ação de resolução, mesmo havendo cláusula resolutiva expressa, justamente para que se verifiquem os motivos pelos quais aconteceu aquele descumprimento. Tá? De qualquer forma, temos no sistema a previsão da expressa e da tácita, mas ambas dependem de ação. Ok? Muito bem. Quais são as consequências da resolução? Bom, vamos desfazer o contrato. Se vamos desfazer o contrato, devolução de valores. Sempre. Desfez o contrato, tem que devolver o dinheiro. Ok? Porque desfazer é voltar ao status quo ante, não é? Então, se você me pagou e eu não te entreguei, vamos desfazer. Eu vou te devolver o dinheiro atualizado. Devolver o dinheiro é uma consequência lógica do desfazimento do contrato. Uma consequência lógica da resolução contratual. Devolver o dinheiro não é indenizar. Indenizar é dar mais dinheiro para fazer frente aos prejuízos sofridos. Okay? Então, a devolução de valores é algo diferente da indenização. A indenização, e aqui, meus amigos, nós temos a responsabilidade civil contratual. Indenizar é pagar pelos prejuízos que o outro teve. E a indenização, primeiro, só vai acontecer se o descumprimento for culposo. E aí, lembrem-se, lá da responsabilidade civil aquiliana extracontratual, aquele que entra com a ação tem que provar a culpa. Aqui é responsabilidade contratual. Na responsabilidade contratual, a culpa se presume. Okay? A culpa é presumida na responsabilidade contratual. Aquele que descumpriu o contrato está presumidamente culposo. Se ele quiser se ver livre de ter que indenizar, ele precisa provar a ausência de culpa. Mas, por favor, notem, eu diferenciei uma coisa da outra. Se aquele que descumpriu um contrato prova, vou melhorar aqui, ele prova a ausência de culpa, ele não vai indenizar. Ele vai devolver os valores? Sim, porque eu disse a vocês, aqui, ó, o ok aqui. Sempre no desfazimento por descumprimento haverá a devolução do valor. E por óbvio, além da culpa, tem que haver dano. Não há que se falar em indenização sem a caracterização do dano. Então, lembrem-se sempre disso. Na resolução, no desfazimento por inadimplemento, o inadimplemento já é considerado culposo por parte daquele que inadimpliu, por parte daquele que não cumpriu. Agora, desfazer automaticamente vai devolver o dinheiro.
Se o réu demonstrar que esse descumprimento não foi culposo, foi por caso fortuito ou força maior, ele não indeniza, que ele não ressarce pelos prejuízos, mas ele vai devolver o dinheiro que ele recebeu, para que todos voltem ao status quo ante. Agora, ainda que ele tenha agido com culpa, com má fé no descumprimento do contrato, se a outra parte não sofreu prejuízos, não tem dano, né? Ele vai só devolver o dinheiro. Ah, Antônio, mas posso pedir dano moral? Já falei para vocês. Mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Dá uma olhada lá no vídeo que trata dos danos morais. Ok? Continuando. Vamos falar de teoria da imprevisão. Ei, teoria da imprevisão! Amplamente discutida nesse ano de 2020. Vimos aí, lá na teoria geral dos contratos, no comecinho, na introdução, nos princípios, falei do princípio da obrigatoriedade e disse a vocês que o contrato, quando ele é feito, ele se torna obrigatório. E permanece obrigatório se as mesmas circunstâncias que existiam no momento da contratação permanecem agora no momento do cumprimento. Então, se as mesmas circunstâncias permanecem, ele se continua obrigatório, ele se mantém rígido, firme. Se as circunstâncias mudam, essa firmeza dá uma balançada. E mudam por quê? Por acontecimentos extraordinários e imprevistos. Isso é a teoria da imprevisão, que está lá no artigo 478. Pandemia, né? Muita discussão de imprevisão. Então isso é a teoria da imprevisão, chamada pelo Código Civil também de teoria da onerosidade excessiva. Basicamente se o contrato, no momento em que tem que ser cumprido, se as circunstâncias fáticas mudaram, as cláusulas têm que mudar também. A teoria da imprevisão, ela é chamada também de cláusula rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus. A expressão, essa cláusula é implícita em todo o contrato comutativo. Essa expressão é um pedaço de uma frase maior, em latim, que significa exatamente isso. O contrato só se mantém obrigatório se as circunstâncias fáticas no momento da execução do contrato são as mesmas do momento da contratação. Essa é a cláusula rebus sic stantibus. Presume-se nos contratos. Não precisa existir. Okay? Mas quando que será possível pedir a resolução por onerosidade excessiva? Quais são os caracteres da teoria da imprevisão? Então, tem que ser acontecimentos extraordinários. Tem que ser acontecimentos imprevisíveis. Tem que trazer vantagem para uma das partes e desvantagem para outra das partes. Esses caracteres, esses requisitos estão, como eu já disse a você, no artigo 478 do Código Civil. A grafia do artigo 478 é muito grande. Praticamente torna inaplicável o Instituto. Acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que causem muito prejuízo a uma das partes. Isso é fácil. O difícil é a extrema vantagem para a outra. Tá? Então a jurisprudência ela dá uma amenizada, uma mitigada, uma abrandada nessa extrema vantagem descrita no 478 do Código Civil. De forma que, se ficou muito oneroso para uma das partes, mesmo que não haja extrema vantagem para outra, é possível pedir a aplicação desse instituto. Tá? Aí alguém vai falar assim, mas Antônio, eu estou lendo aqui no 478
e fala resolução por onerosidade excessiva. Eu não queria resolver, eu não queria desfazer, eu queria só realinhar o contrato. Posso fazer isso? Posso. É amplamente aceito pela jurisprudência o instituto não da resolução, mas da revisão por onerosidade excessiva. Então, havendo o desequilíbrio, não há inexoravelmente a obrigatoriedade de pedir a resolução, o desfazimento. Não. É possível pedir a revisão, o realinhamento. Então, o contrato nasceu equilibrado, houve o desequilíbrio, e você vai pedir não o desfazimento, mas o reequilíbrio, a revisão do contrato. Ok? Então, é perfeitamente possível existir essa revisão, este realinhamento. Ok? A teoria da imprevisão, ela, como eu já disse a vocês, ela é baseada lá naqueles eventos das guerras, das grandes guerras, né? Que vieram justamente para mostrar que não podemos exigir cegamente o cumprimento de um contrato tempos depois, se a situação fática não é a mesma. Okay? E agora, no ano de 2020, em tempos de pandemia, está muito evidente aí a aplicação dessa teoria. Vamos agora, então, falar de outra coisa, que também já falei em aulas para vocês, em vídeos, que é a exceção do contrato não cumprido. Está no artigo 476 do Código Civil. Okay? É aquilo que a nossa vozinha nos ensina. Lembra que eu só posso exigir que você cumpra a sua parte se eu cumprir a minha. Isso é a exceção do contrato não cumprido. Então, se eu te vendi um negócio e não te entreguei, eu não posso cobrar o dinheiro. Se eu cobrar, você vai falar: juiz, ele não cumpriu a parte dele. Me libere de ter que cumprir a minha. É simples assim. A palavra exceção aqui quer dizer defesa. Defesa. Defesa em ação movida contra você. Ok? Então, é justamente a defesa caracterizada pela alegação de que o autor da ação não cumpriu a sua parte. É só isso. A exceção do contrato não cumpre. Ok? Se você não cumpre a sua parte, você não pode exigir que eu cumpra a minha. Agora, podemos afastar isso. Não estou falando de direito do consumidor. Esqueçam o direito do consumidor aqui. Estou falando de uma natureza civil. Podemos afastar essa cláusula, essa regra, a possibilidade. A cláusula que afasta este direito, afastamento deste direito, se dá por cláusula. E o nome da cláusula é solve et repete. Paga e depois cobra. Ok? Não entendi, Antônio. Te explico. Te explico com casos reais que já aconteceram comigo, com meus clientes. Montadora de veículos. Montadora de veículos, ela funciona como se fosse um carrossel. Né? Eu vou desenhar aqui para você. Deixa eu pegar uma página em branco aqui. Pronto. Deixa eu desenhar aqui para você. Então, montadora de veículos. A peça entra, faz algo, depois dá um passo, 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 faz algo, depois dá um passo e o carro sai da linha de montagem. De forma que todas as peças para essas etapas precisam estar. Se falta uma peça, ele não dá esse passo. E aí para tudo. Toda a linha de montagem para, porque não anda. Okay? Nessa medida, as cláusulas normalmente
desses contratos de fornecimento de peças, eles colocam isso, esses contratos têm essas cláusulas solve et repete. Significa, mesmo que a montadora não pague pelas peças que eventualmente já foram fornecidas, o fornecedor de peça tem que continuar fornecendo. Tá? Então, quando ele fornece, o fornecedor de peças, ele está fornecendo, ele está cumprindo a parte dele, ele está solvendo a parte dele, ele está pagando a parte dele. Solve, pague e peça de volta, e cobre. Tá? Solve et repete. Pague e depois cobre o que você tem que cobrar. Então, impede que o fabricante de peças use essa defesa. Olha, não vou entregar porque ele não me pagou. Isso seria a exceção do contrato não cumprido, que é afastado por cláusula. Okay? Então, este direito de se defender, alegando que a parte contrária não cumpriu, pode ser afastado por cláusula nesse sentido. Vejamos agora as excludentes da responsabilidade contratual. Quando a gente fala de excludente da responsabilidade contratual, se você entendeu o sistema da responsabilidade aquiliana, que é a extracontratual, e as excludentes da responsabilidade aquiliana, você não tem nenhuma dificuldade para entender as excludentes da responsabilidade contratual, porque são as mesmas. Ok? São as mesmas. As mesmas excludentes da responsabilidade contratual excluem as mesmas excludentes da responsabilidade aquiliana excluem as responsabilidades contratuais. Por exemplo, fortuito, força maior. Agora, caso fortuito e força maior, vamos pensar que qualquer um desses exclua a culpa. Se exclui a culpa, exclui a responsabilidade civil. Por quê? Porque a responsabilidade civil, mesmo a contratual, ela é subjetiva. Ok? Já falei para vocês, a matriz do nosso sistema de responsabilidade civil é que ela é objetiva, ela é subjetiva, desculpa. Ela é subjetiva. Artigo 186 do CC. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência causar dano a outrem, comete ato ilícito. Essa matriz, esse centro que exige o elemento subjetivo da conduta lá na responsabilidade aquiliana, também exige o elemento subjetivo na responsabilidade contratual. Porém, na responsabilidade contratual, olha aqui, ó, o inadimplemento se presume culposo. Essa é a diferença. O autor da ação não precisa provar culpa. O autor da ação, por responsabilidade contratual, ele precisa provar que existiu o contrato e alegar o inadimplemento. Porque o inadimplemento não pode ser provado. Como é que eu provo o descumprimento? Não dá. O único descumprimento que é facilmente comprovável, é o descumprimento de uma obrigação de não fazer. Porque o descumprimento se deu por um fazer. E isso é fácil de comprovar. Tá? Então, aqui, basta alegar a existência do contrato, e isso tem que ser provado, e também alegar o inadimplemento. E aquele que sofre a ação, ele vai precisar demonstrar que não houve culpa, o que ele faz por qualquer das excludentes de responsabilidade civil que vocês já estudaram. Okay? Fortuito, força maior, fortuito interno, fortuito externo, todo esse sistema da exclusão da responsabilidade aquiliana se aplica aqui. Para resumir bem mesmo, é só a gente falar. Qual a diferença da responsabilidade civil contratual para extracontratual?
Na extracontratual, na aquiliana, o autor da ação tem que provar culpa ou dolo. Na contratual, isso é presumido. Basicamente isso. Todo o resto é igual. Okay? Ainda na seara das excludentes da responsabilidade civil contratual, quero falar para você desse negócio muito legal aqui, que é o adimplemento substancial. Para falar do adimplemento substancial, eu vou te contar uma história. Um camarada foi lá e comprou um carro. Belo meu desenho do carro, né? Quanto era o carro à vista? 60. Mas ele não podia pagar à vista. Ele só podia pagar a prazo. Então, ele fez 60 parcelas de 2.000. Para 60 mil carro. E foi lá pagando. Um mês. Quando chegou na 59ª parcela, ele pagou e ele ficou desempregado. Significa que dos 120 mil reais, ele já tinha pago nesse momento 118. Significa que o banco que tinha emprestado 60 já recebeu 118. Agora, formalmente, nós estamos diante de um inadimplemento. Por quê? O que foi combinado? 60. O que ele pagou? 59. E não pagou a última. Formalmente, ele está inadimplente. Mas substancialmente, na essência do contrato, já houve o adimplemento. Tudo que a financeira emprestou, ela já teve de volta. E lucro, porque o objeto dela é lucrar com base nisso. Ela já teve lucro também. Percebe? Então, o que a teoria do adimplemento substancial faz? Vamos lembrar do começo desse vídeo. Quando uma parte inocente tem um contrato descumprido pela outra parte, lembrem o que ela pode pedir. Exigir o cumprimento ou a resolução, ou o desfazimento. Pois é, a teoria do adimplemento substancial, ela impede o desfazimento. Ela impede a resolução. A parte inocente só pode pedir o cumprimento do contrato. Então, nesse exemplo aqui, a financeira, para cobrar essa 60ª parcela, ela pode cobrar? Claro que pode. Ela pode entrar com processo de cobrança, sim. Se isso for um título executivo extrajudicial, ela pode entrar com execução. O que ela não pode pedir? A resolução. Ela não pode pedir o desfazimento do contrato. Porque, substancialmente, o contrato já foi adimplido. Essa teoria, ela começou a ser largamente utilizada e largamente acolhida pela jurisprudência. Porém, recentemente, nós tivemos um julgado, deixa eu limpar aqui para vocês. Recentemente, nós tivemos um julgado dizendo que em contratos de alienação fiduciária... Antônio, eu não sei o que é contrato de alienação fiduciária. Calma, não se preocupem. Vocês vão ver isso em direito empresarial. Alienação fiduciária em garantia é um contrato típico do direito empresarial e lá vocês vão estudar. Mas o STJ definiu que em alienação fiduciária em garantia não se aplica a teoria do adimplemento substancial. O que significa dizer que, mesmo na última parcela devida, pode a financeira resolver o contrato e, se for um veículo, pegar o carro de volta. Ok? Não vou exercer juízo de valor, não vou dizer o que eu acho em termos de justiça social a respeito disso, mas é o que estabelece a decisão do STJ que disse não se aplicar a teoria do adimplemento substancial
para os contratos de alienação fiduciária em garantia. Mas a alienação fiduciária em garantia é uma modalidade de financiamento. Existem outras. Nessas outras, perfeitamente se mostra a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Ok? Vejamos agora, então, mora. O que é mora? É a demora. É o atraso. Ok? Mora, demora, é o não cumprimento no momento contratado. É aquela história. O combinado não é caro. Atrasou, está em mora. Normalmente, quando a gente fala em mora, quando a gente fala em atraso, a gente está falando de mora do devedor. Aquele que deve, não paga no vencimento. Aí, beleza. Se ele não paga no vencimento, ele tem as incidências legais. Juros, correção e assim por diante. Agora, o que eu quero tratar com vocês, além da mora do devedor, que já serviu de base para 99,99% dos exemplos, e por isso vocês já sabem que aquele que não cumpre vai ter que pagar juros e correção, quero tratar com vocês a mora do credor. Que é o seguinte, A vendeu uma coisa para B. Então, A é o vendedor e B é o comprador. A é o vendedor e B é o comprador. Eles combinaram a entrega neste local. No dia 3 de dezembro. A entrega estava combinada. O comprador estava lá, esperando. O vendedor, que tem que entregar a coisa, não compareceu. Se isso acontece, é mora do devedor. E isso a gente já viu bastante. Agora imaginem a situação inversa. O credor da entrega de coisa, quem é? O comprador. O vendedor vai lá entregar a coisa e... Cadê o comprador? O comprador não está. Ele até pagou pela coisa já. O A, que é o vendedor, já está com o dinheiro. Está tranquilo. Só que o B está passeando. E não foi receber a coisa. O que o A fez? Poxa vida, ele não está aqui para receber. Não tem problema não. Vou levar de volta para minha casa. Ligo para ele e combino outro dia para entregar. Mundo perfeito. Todo mundo de boa fé. Porém, neste retorno para casa, aconteceu um furto. E essa coisa pereceu. A coisa não existe mais. E aí que é o problema. O comprador, ele quer a coisa. A coisa pereceu, foi furtada, ou teve uma enchente. Aí o comprador falou, olha, tudo bem, você não me entrega a coisa? Me devolve o dinheiro. Inadimplemento. Não é inadimplemento. Porque quando o credor não estava lá para receber, ele, credor, estava em mora. E é isso que eu estou tratando com vocês agora. A mora do credor, que está no artigo 400 do Código Civil. Se o credor, ó o B, ó o credor, onde ele devia estar? Aqui, esperando. Onde ele estava? Lá na praia, passeando. Se ele estivesse lá, a coisa estaria entregue. E não aconteceria o furto. O artigo 400 fala
que, quando esse credor está em mora, ele assume o risco pelo perecimento da coisa. Claro, desde que esse perecimento não seja doloso por parte do devedor, óbvio. Né? Então ele não pode, só porque ele não está aí para receber, eu vou quebrar o celular, eu vou quebrar a coisa. Não, não é isso. Ele tem um dever de cuidado normal. Tá? O que ele não pode fazer é o vendedor. Ele não pode quebrar a coisa propositadamente. Mas se ele, tomando o dever de cuidado normal, volta com a coisa e efetivamente, mantido o cuidado, perece a si mesmo, ele não tem que devolver o dinheiro. Ele não tem que devolver o dinheiro porque o credor em mora assume os riscos pela coisa. Assume os riscos do perecimento. Ou seja, inverte-se a res perit domino. Ou, se você quiser dizer assim, não se aplica a res perit domino, também é a mesma coisa. Vamos lembrar lá da teoria geral das obrigações. Res perit domino, a coisa perece para o dono, até a tradição de quem é a coisa? Do dono. Então, se ele não entrega, ele sofre prejuízo. Como? Devolvendo o dinheiro. Isso é normal. Mas, se o credor está em mora, essa regra se inverte. Não se aplica a res perit domino. Porque o credor não é domino, não é dono ainda, não foi feita a tradição. Mas, para ele que perece. De forma que, quando o A voltou para casa e foi furtado, ele não vai ter que devolver o dinheiro. Mora do credor. Artigo 400 do Código Civil. É isso aí. Grande abraço, bons estudos, até a próxima.